no SBT News. A gente parte agora para o último assunto do programa, que é sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Um acordo que está sendo costurado, negociado há mais de 2 décadas entre os países do Mercosul, que hoje são 5, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que entrou recentemente, mais os 27 países da União Europeia. Quando começaram a negociar, eram 28, inclusive o Reino Unido já saiu, hoje são 27 países. Ao que tudo indica, esse acordo vai finalmente ser assinado no próximo dia 20, em Foz do Iguaçu, no fim ali da presidência do Brasil do Mercosul. E para explicar um pouco para a gente que tudo isso significa, eu vou chamar aqui o professor Tomás Neto, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Grandes Dourados. Professor, bem-vindo ao Mapa Mundi. Bom dia para o senhor que está aí no Brasil. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ilustre audiência. É um prazer estar aqui com vocês, falando da calorosa Dourados e um pouquinho de inveja de você na encantadora Bélgica. Pois é, eu diria o contrário, viu, professor? Eu diria que eu tô com um pouquinho de inveja do calor daí. Fiz até uma brincadeira aqui que, se fosse possível, os europeus comprarem, incluírem um artigo aí para comprar um pouquinho de calor do Brasil, talvez eles tivessem incluído. Mas isso não é possível. Professor, em termos gerais, o que a gente pode esperar? Assim, tem muitas particularidades, muitas questões ali que é uma infinidade de produtos, mas a gente pode esperar, olha, foi um bom negócio para o Brasil, foi um bom negócio para o Mercosul, esse acordo? Vamos por partes, assim, a assinatura ela é importante, mas tem um processo muito importante que é a ratificação do processo. E aí, como diria meu grande avô, o diabo mora nos detalhes. Então, que você acompanhar a discussão, por exemplo, no setor agrícola europeu, se em caso de queda de 5% do valor ou aumento de 5% da presença dos produtos agropecuários do Mercosul, se isso já implementaria automaticamente a salvaguarda. Bom, tirando que esses detalhes são importantes, o acordo ele vem num momento muito importante geopoliticamente, ele é um bom acordo, ele traz elementos importantes e entender um aspecto importante que poderá gerar ruído. Para o Brasil e o país do Mercosul, ele é considerado um acordo de livre comércio. Para os países europeus, ele é considerado um acordo de associação. Quando eu falo acordo de associação, vem um pacote de medidas de desenvolvimento sustentável, promoção de direitos humanos, equidade, que vem junto com ele, que não estão sendo trabalhados nesse momento, mas que serão um processo de negociação, e aí entra a questão do efeito Bruxelas, que até a Bruna comentou anteriormente, de como que vai ser discutido, por exemplo, a questão do crédito de carbono, de área desmatada, entre outros. Mas, nesse momento, a assinatura já é um grande passo, haja vista os 20 e poucos anos de negociação em relação ao tratado. Pois tem algumas questões. O senhor falou isso. Esse acordo ainda tem que ser confirmado, ratificado por todos os parlamentos envolvidos, ou seja, parlamentos de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, mais os 27 parlamentos aqui da União Europeia. Tem que confirmar esse acordo. Se ele for assinado, se esse acordo está sendo assinado, é um grande sinal de que, com todas as dificuldades, mas que ele deve passar, certo, professor? Certo. O que na União Europeia, a assinatura do acordo significa que a parte comercial ela entra em vigor. No Pacto do Mercosul, ao passo que cada estado ratifique o acordo, ele já entra em vigor para aquele estado. Então, assim, você tem um grande passo de evolução. Agora, o pacote que vem junto, que é esse debate que vai ser construído ao longo do tempo, isso vai depender, por exemplo, de cada parlamento, isso ainda não está muito claro, em questão, por exemplo, de proteção a investimento, de resolução de litígio comercial, como isso vai ser. Porque essa é uma área que é compartida com a União Europeia. Então, o Estado europeu, ele comparte com a União Europeia. Não é competência exclusiva da União Europeia nesse sentido. Claro, eu queria agora sair um pouco da questão burocrática e partir, que é um assunto extremamente difícil, às vezes,
para partir para alguns exemplos mais práticos, para que as pessoas possam entender um pouco mais. Eu tive no supermercado aqui na Bélgica, no mercado brasileiro aqui na Bélgica, que vende vários produtos brasileiros, entre eles cachaça, por exemplo. E ali eu tive um exemplo que para mim foi bem simbólico do que é trazer produtos, por exemplo, da América do Sul para cá. Um produto como a cachaça, por exemplo. Né? A gente tem um trechinho rápido da minha conversa com a comerciante. Vamos trazer esse trechinho, por favor. Uma cachaça bem básica como essa aí. Bem básica. Você pagou 3 euros lá no Brasil. 3 euros lá no Brasil. Com o imposto, tudo, até chegar aqui, foi 18 euros a garrafa. É muito alto. Nossa. Pois é, ela comprou por 3, vocês viram ali, eu não vou. É uma cachaça extremamente simples, né? Assim, que compra-se por 3 euros e aquela chega por 18, obviamente vai ser vendida por mais para o comerciante ter alguma margem de lucro. Esse tipo de produto, por exemplo, essa questão pode beneficiar, se acredita que produtores de cachaça, por exemplo, podem se beneficiar com isso? Ali na ponta, quem que vai se beneficiar, professor? Na ponta. Em grande parte do agronegócio brasileiro vai ser muito beneficiado. Então, desde a celulose e papel, por exemplo. Então, pinos na Suécia demora em torno de 12 anos para chegar ao ponto de corte, no Brasil em 7. Então, você vai ter uma queda de preço muito grande. Setores de carne, mesmo com a ampliação da cota, vão ter uma diversificação de mercado. Se você pegou produtos como café, entre outros, terão um acesso privilegiado ao mercado europeu, que são 500 milhões de pessoas com um poder de compra muito alto. E, de outro lado, também a gente vai ter uma redução no custo de compra no Brasil de produtos europeus, como azeite, vinhos, alguns produtos farmacêuticos, químicos, entre outros, que poderão gerar. Então, nesse sentido, você tem 90% da área de exportação, um jogo de ganha-ganha, de aumento de competitividade, de acesso ao mercado, de redução de preço aos consumidores, de uma integração maior da cadeia produtiva, mas você tem 10% que são setores, por exemplo, principalmente na França, Polônia, Irlanda, Países Baixos, que são muito vocais e que têm um peso em eleições regionais muito grandes. Da mesma forma que você tem na discussão, quando você amplia um pouco, um peso cada vez maior do Partido Verde em vários países, como a Alemanha. Participando. Exato. A gente tem, inclusive, a gente tem um fenômeno, inclusive, que você pega setores mais à esquerda e setores mais à direita, esses setores estão sendo muito vocais, né, contra esse acordo. Mas outro exemplo que eu tive aqui, eu passei também num açougue, um açougue tipicamente brasileiro em Bruxelas, e o açougueiro me mostrou lá uma peça de colchão duro, né, uma carne comprada, enfim, um corte muito comum no Brasil. O mesmo colchão duro, o colchão duro que vem do Brasil, que é importado do Brasil, ele chega aqui, na Bélgica, mais barato do que o colchão duro que já está aqui, da vaquinha belga, do boi belga, porque o boi belga custa muito mais caro do que o boi brasileiro. Isso explica um pouco a revolta, obviamente, principalmente na França, né, dos agricultores que não querem concorrer com um país gigantesco como o Brasil, principalmente, que tem mais facilidade para produzir alimento, produzir carne, por exemplo. E um desses açougueiros, professor, tem inclusive um pequeno negócio. Ele traz hoje grãos verdes, café, os grãos verdes que paga um imposto menor, ele torra aqui e vende aqui, torre e moe aqui e vende aqui para pequenos mercados, enfim, para fazer um pouco de dinheiro. Esse acordo ele quebra um pouco essa lógica, né? Porque agora a gente vai poder fazer parte desse processo, ou todo ele no Brasil, ou seja, para a cadeia produtiva fica mais interessante, significa mais empregos, manter parte dessa cadeia produtiva do café, por exemplo, no Brasil, já trazer ele para cá pronto para ser consumido? Sim, vai ter um valor agregado muito maior nas exportações. E nesse momento do mundo em que as tarifas, seja norte-americana, seja o México, entre outros, estão voltando, é uma forma de manter emprego, gerar riqueza em moeda forte e colocar. Um segundo aspecto, relacionando com a sua fala sobre a guerra da Ucrânia, é que o governo
europeu, eles estão buscando novos fornecedores seguros e também, no esforço de rearmamento europeu, outros setores e outras áreas vão ter que ter uma redução no gasto. E uma das áreas será a política agrícola comum. Então, ao reduzir o subsídio para alocar esse recurso para o esforço de rearmamento europeu como a questão central. Lembrando que a Ucrânia é percebida pelos europeus como uma ameaça central à União Europeia. Então, é interessante você notar como níveis geopolíticos vão colocando, e essa tratativa da forma que o Trump vem tratando a União Europeia também, além de toda suspeição na questão de defesa, eles estão buscando diversificar e reduzir a influência americana e buscando parceiros em outras regiões, se vendo que é necessário cada vez mais uma presença europeia ativa para não ficar a reboque nem dos Estados Unidos, nem da China, e muito menos à mercê da Rússia. Pois é, o que nos traz a questão, que o senhor falou aí de geopolítica, e eu queria trazer a conversa para a gente já estar caminhando para o final, para trazer mais ou menos para isso. O governo brasileiro publicou essa semana uma das notas do Itamaraty, uma nota comemorativa em que anuncia a abertura de mercado na Guatemala, e o governo fala aí que conseguiu abrir 500 mercados já nesse terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o material promocional do governo, feito nas redes sociais, o governo coloca aí, o governo tem batido muito nessa tecla de abrir mercados, abrir novos mercados. As viagens do presidente, ou a maior parte delas, tem sempre uma delegação de empresários do Brasil para conversar com a delegação de empresários dos países para onde o presidente está indo. Ou seja, é algo que é colocado como prioritário ali na política externa brasileira. E aí eu coloco isso para vocês, tanto para a União Europeia quanto para o Brasil, professor, os dois são dois ali polos econômicos diretamente afetados por essa política de imposição de tarifas dos Estados Unidos nesse momento. O quão importante é essa movimentação de sul-americanos e europeus nesse contexto em que os Estados Unidos estão colocando ali tarifaço no mundo inteiro? Essencial para os dois, tendo em vista a necessidade de diversificar mercados, garantir empregos e buscar reforçar o multilateralismo como um valor central da ordem internacional. Então, esse é um esforço muito grande da política externa brasileira e da União Europeia de tentar, com isso, reduzir a dependência norte-americana e construir uma agenda comum positiva não só para os dois blocos, das duas regiões, mas transbordar essa agenda para outras regiões, para outros países, seja África do Sul, seja Índia, seja outros setores que são afetados nesse momento de transição geopolítica do mundo. Professor, para a gente terminar, de 1 a 10, qual que é o seu grau de otimismo com esse novo cenário em que temos um acordo de livre comércio com a União Europeia? De 1 a 10, qual é o seu nível de otimismo? 8, em função dessas questões que ainda estão pendentes, mas que vão ser construídas ao longo do tempo. E aí, de novo, linkando a fala da temática da questão da economia digital, muitas das questões vão ser trabalhadas conjuntamente com a União Europeia. Então, é esse esforço conjunto que a diplomacia brasileira vai ter que ter para encontrar soluções que agrade aos lados envolvidos nessa questão. Tá bom? Tá certo. Professor Thomas Neto, professor de Relações Internacionais da Universidade Grandes Dourados, que fala com a gente direto de Dourados, dá um pouquinho de inveja do calor aí, viu, professor? Porque aqui também não tá fácil. Mas é isso. Obrigado, bom fim de semana. Professor também. Até mais.